envolvida em trevas densas, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou em flame toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou em flame toda a humanidade. Ó meu Jesus. Muito boa noite, nossos irmãos. É com muita satisfação que estamos reunidos mais uma vez, em nome do Cristo, em nome de nossos mentores, a fim de praticarmos mais uma tarefa, utilizando para nosso favor o advento da internet. Hoje nos moldes diferentes, mas sempre unidos por um só ideal. A palestra de hoje, quem vai fazer com a gente é a nossa irmã Teca. O tema é a rocha. O material está em Mateus, capítulo 7, os versículos 29 ao 27. Como de praxe, pessoal, a gente gostaria de salientar que, ao longo da palestra, que é dinâmica, a gente orienta que as pessoas, ao fazer os questionamentos, buscar esclarecimentos, que esses sejam feitos através do chat, né, para que a gente não quebre o raciocínio da nossa irmã e que a gente continue harmonizando a nossa reunião. Ao final da reunião de hoje, nós vamos colocar aqui um videozinho que é referente a uma proposta que a casa está tendo, porque, ao que alguns já sabem, nós estamos fazendo algumas reformas na casa. E para que a gente continue e consiga fazer até o final, é necessário que haja a contribuição daqueles que puderem fazer, é claro. E ao final da nossa palestra de hoje, nós vamos rodar um vídeo institucional que foi criado. Lá contém os dados para as doações, todas as orientações e assim também as partes, né, que estão sendo reestruturadas lá na casa. Nesse momento, então, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos ao Cristo Jesus, nosso exemplo de conduta moral e espiritual, aos nossos mentores, a cada um de nós aqui representando as famílias em nossos lares, rogando a Cristo, nosso Pai maior, que conduza os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos necessitados de amparo, em especial aos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de recuperação, que passam pela experiência do desencarne, aos irmãos que agora adentram a mais uma programação no plano físico, aos nossos irmãos que estão em situação de rua, a todos aqueles que buscam o lenitivo necessário para conduzir a sua jornada, aos que faltam fé, esperança, que a luz alcance o caminho e o coração de cada um de nós. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Teca, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Bom, boa noite a todos, que Jesus possa nos amparar na noite de hoje, né? Aos que não me conhecem, eu sou a Teca, né? Sou Terezinha, mas sou a Teca, sou uma das trabalhadoras da Casa de Miramês, e a convite do Mendes, né? Na condição de bombeiro, estou apagando um incêndio. Então, eu, de antemão, conclamo que vocês me ajudem também com suas vibrações amorosas e justas,
para a nossa lição de hoje, né? A nossa lição de hoje, né, como diz o Leandro, né, ela está no Evangelho de Mateus, mas também a gente vai encontrar referência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 7, no Livro dos Espíritos, na questão 625, e eu, que não tive, assim, fui surpreendida, né, para o estudo, eu achei algumas referências no Espírito de Verdade, nos lindos casos. Eu gosto de contar, porque depois, se alguém quiser pesquisar, né? Lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, o livro Renovando Atitudes, o Espírito é o Hamed, o Evangelho dos Humildes, que é do Eliseu Rigonati, e o Evangelho mesmo, né? E aí a gente vai lá no Evangelho de Mateus, e também tem a mesma referência em Lucas, né, que diz assim: aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que constrói sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada e grande foi a sua ruína. Essa referência está no Evangelho, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos, na lição que começa: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A referência que Mateus traz e Lucas também traz, é interessante a gente pensar na referência de Mateus e Lucas associado a essa lição, porque Lucas é o médico, né? As escritas de Lucas, elas estão sempre voltadas para o lado, para além do corpo, né? Para a nossa alma, o nosso coração, o nosso sentimento, né? E aí, quando Jesus faz a advertência, né? De construir a casa sobre a rocha, né? Aí eu tenho uma aqui, ó, não sei se vai dar para ver muito bem, né? É uma pedra, né? O que eu posso construir sobre essa pedra, né? E aí Jesus logo em seguida fala de dois tipos de pessoas, de dois tipos de personalidades: o homem prudente e o homem insensato. E aí a gente vai como referência lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 625, em que nós temos que Kardec, ele é preciso, né, ao apontar, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo: Jesus. E quando a gente busca referência lá no Evangelho dos Humildes, na escrita do Eliseu Rigonati, nem sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas se não for, tiver alguém mais craque que eu, depois quiser me corrigir, não tem problema, não. Nós temos aí, então, que esse homem somos nós, né? Somos esse ser que pode ser um ser prudente ou insensato. E essa construção da casa, ela não é uma construção meramente material, né? Porque nós sabemos que somos espíritos, estamos aqui vivendo uma experiência corpórea, né? Da qual nós estamos sempre buscando o lado melhor nosso, né? E muitas vezes a gente aparece o nosso lado não tão bom assim, né? O nosso lado não tão amoroso como é o convite que o Evangelho nos chama, né? Atenção. Essa casa, né? Se eu construo, então, uma casa sobre a rocha, essa casa, ela vai ser uma casa permanente, né? Mas aonde que está essa rocha? Né? Aonde que está essa base, né? Porque a gente começa a construção sempre pela base. E a base que Jesus nos convida na reflexão do Evangelho de hoje
são as leis morais. Não dá para a gente falar das leis morais todas, porque seria estudo para muitas reuniões desse porte, né? Então, pensemos na casa, não a casa de moradia, né? Aquela da qual nós habitamos e que é de acordo com as nossas condições e as nossas possibilidades. Outros tantos amigos encarnados não têm essa morada física, no entanto, eles já têm essa construção dessa casa interior, essa casa mental, essa casa física, essa casa biopsicossocial, porque, na verdade, nós somos seres, né, originários aí de um pai e uma mãe, não importa se a gente veio pela gestação habitual ou se a gente veio pela porta da frente na adoção. Nós somos seres, né, que fomos formados, constituídos aí dos elementos materiais necessários, né? Somos a união de óvulo e espermatozoide, e daí começa todo o nosso processo gestacional, né? E o nosso processo gestacional é tão interessante que ele não termina quando a gente nasce, né? A gente acha que começa uma nova fase, né? E aí a gente começa a andar, é uma nova fase, a gente começa a falar, é uma nova fase. E as pessoas que compõem o nosso contexto biopsicossocial, o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo de construção, né, são também os elementos que vão compor a base para as nossas leis morais. Quando Kardec fala de Jesus, ele fala da referência, né? Jesus é o quê? É uma referência. Não tem como ir longe do Evangelho de Jesus. Não tem como buscar compreensão, buscar cura, autocura, buscar descobrir as pessoas que nós somos, se nós não buscarmos o Evangelho. Ai, Teca, mas tem hora que eu leio lá e eu não entendo, eu também não. E fico pensando muitas vezes que o tanto que é amoroso a linguagem de Jesus, especialmente nessa lição, quando ele fala da casa, nós temos aí, naquela Bíblia de Jerusalém, eu gosto da tradução dela porque ela traz umas expressões mais coerentes. Não que as outras não servem também, né? Ele fala, antes dele falar sobre a rocha, ele fala dos verdadeiros discípulos, porque não adianta, e nós vamos ver isso no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não adianta falar Senhor, Senhor, e está tudo certo. Não está tudo certo, não. Né? Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito na imortalidade, eu acredito na reencarnação, eu acredito nas provas e expiações, tudo bem? Não, tudo bem, não. E a transformação? Joana de Ângeles vem se dedicando há algum tempo nas suas obras através do nosso querido Divaldo, né? O Di, né? A nos conclamar o quê? A resgatar a nossa essência espiritual. Não adianta a gente querer saber, ficar com essa preocupação de quem que a gente foi, né? Importante quem a gente é. Quem sou eu? Quem é essa pessoa? E buscando uma análise mais sistêmica, que é uma abordagem da psicologia atual, nós temos formas de nos comunicarmos, né? A gente pode usar a nossa fala, né? A gente pode usar os sinais, né? Que são as libras, né? E a gente pode usar os outros meios de comunicação também, né? Escrita, a fala, a mídia, WhatsApp. E hoje nós vivemos um mundo em que essa informação, essa construção dessas leis morais, elas são chamadas no nosso cotidiano. E a gente não tem como fugir disso. A gente não tem como fugir de ser prudente ou ser insensato. Às vezes a gente adota umas posturas infantis de insensatez, mas é porque no sofrimento a gente às vezes acha que nós estamos sendo injustiçados. A dor que nos visita muitas vezes
por que veio para determinada pessoa? Por que determinada pessoa tem que passar por aquele processo? Porque justo comigo, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam sim, porque justo comigo, né? Senhor, eu faço tudo certinho, não faço mal para ninguém, né? Mas a água parada também não faz mal para ninguém, mas está parada, né? A gente tem que fazer o bem circular. Há um filme, né, mais antigo, chama Corrente do Bem, e que o menino se propõe a fazer o bem. Então, a gente tem que se propor a ser essa corrente do bem. A gente tem que ser essa construção dessa rocha, né? Essa pessoa que fala, mas será que a gente sabe ouvir também? Porque nós não somos só a fala, né? E como que é essa minha construção, né? Eu sou filha do meu pai com a minha mãe, né? E às vezes eu brinco, né, que dos lugares mais gostosos que eu já morei, um deles foi a barriga da minha mãe, né? Porque era muito legal, né? E a gente fica brincando com isso, e a gente não, às vezes, não tem o alcance disso fora do nosso contexto. A gente tem que buscar as interpretações de Kardec para além dos sinais, né? Quando a mãe canta para o seu filho, quando ele ainda está na barriga, o menino está escutando, não, o menino está sentindo, não. Nós somos a formação de todos esses elementos. Os nossos sentimentos, as nossas vivências, na condição de espírito reencarnante, elas têm isso como componente, né? Eu tenho um afilhado, né, os que me conhecem sabem que eu sou apaixonada com ele, e a mãe dele cantava uma música para ele, quando estava na barriga. E quando ele começou a crescer e se entender por gente, né, porque ele tem 8 anos, ele está se entendendo também, ele sabe essa música. Ele fala assim, eu lembro quando você cantava para mim na minha barriga, quando eu estava na sua barriga. Então, se esse componente musical da fala da mãe vai interferir na construção da minha casa mental, minha casa física, minha casa emocional, eu vou ser essa rocha, ou eu vou ser areia. Muitas vezes a gente passa por umas fases que a gente é areia mesmo. A gente toma atitudes equivocadas. O próprio Hamed, o espírito na psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala que a gente erra porque a gente toma decisões equivocadas de livre-arbítrio, né? E esse ser que é construído, ele se equivoca. Não tem nada errado em a gente errar. A gente não pode acertar sempre, mas a gente tem que pensar, como Emmanuel nos fala, né, no livro da Esperança, Emmanuel fala que nós todos somos úteis. Eu até marquei porque eu achei a lição linda, se alguém quiser anotar aí, livro da Esperança, lição 56. Cada servidor em sua tarefa. Ele fala assim, ó, não te afirmes desse modo inútil ou desprezível. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus. E todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas, por fazer conquanto estejamos sobre o critério imparcial das leis eternas, que funcionam em regime de absoluta igualdade para todos nós. Então você está querendo dizer com isso que Emmanuel está falando que a gente é rocha igual? A gente é rocha igual, o que nos diferencia, basicamente, é o CEP, né? E o pai e a mãe. Porque o primeiro drone que eu conheci, né, na minha infância foi a Havaiana da minha mãe, né? Então, assim, nunca errou a mira, né? Então, nós somos iguais. Porque fulano é mais bonito, porque fulano é mais alto, porque fulano isso, fulano aquilo. A gente tem que pensar que essa estrutura corpórea, esse corpinho lindo,
que muitos prezam, admiram e veneram, é nada mais, nada menos do que matéria. Nós estamos aí com os minerais dentro do nosso organismo, estamos aí com todo o equilíbrio orgânico de nossas células de acordo com o que nós fazemos na nossa existência. Então, quanto a isso, a gente não tem diferença. Agora, há diferença em programa reencarnatório? Sim. Há diferença. Há pessoas que sofrem mais que as outras? Sim. Há desigualdade de riquezas, de distribuição de rendas, de potenciais laborativos? Sim. Mas como que fica isso, a questão moral? Quando Jesus fala no Evangelho, né, que a gente tem que ser como a rocha, e Emmanuel vem e fala assim, ó, galera, é todo mundo igual. Como diz o Rossandro Kinsler, não sei falar o sobrenome dele muito bem, hashtag tamo junto, hashtag somos todos iguais. Não tem essa de que eu sou uma rocha poderosa, brilhante, maravilhosa, linda. Em cada coisa há a sua beleza, em cada situação há a sua diversidade, né? E muitas vezes, lamentavelmente, em qualquer ambiente religioso que a gente esteja, a gente ainda vai ver, né? Embora a gente está ausente dos passes magnéticos, né? Não, quero tomar passe com a Lena, eu quero tomar passe com o Mendes, porque o passe deles é mais forte, sabe? Tem mais energia. A gente é só instrumento. A energia vem do alto, né? E quando a gente tem essa construção do espírito, né? E sabendo que os arquivos são guardados no nosso perispírito, que são aí a nossa caixa preta, isso nos traz o quê? Uma bagagem pretérita. Muitas vezes a gente olha para alguém em sofrimento, a gente se compadece, mas a gente não sabe o porquê aquela pessoa está passando por aquilo. Por que determinadas pessoas passam por situações as mais adversas, de doenças, de situações de nada dar certo para aquela pessoa, uma pessoa ser totalmente em desequilíbrio, em desarmonia, e a gente tem o mau senso de muitas vezes achar que num estudo espírita, quem tinha que estar ouvindo aquilo ali era outra pessoa. E, no entanto, né, Emmanuel e Hamed falam que nós somos os beneficiados porque nós que abrimos os nossos ouvidos. E a semana eu estava vendo um post, não sei se vocês acompanham, eu gosto muito de acompanhar. A Nete Guimarães, alguém mandou uma mensagem para ela falando assim, por que quando eu começo a ler, me dá sono, me dá preguiça, né? Aí a gente lembra de Albert Einstein, né, que ele falava que é 1%, né, de inteligência e 99% de dedicação, né? Então ela falou que quando a gente sente sono, que a leitura, a gente começa a querer dormir, é porque a gente está com atrofia cerebral. O que é uma atrofia cerebral? É quando a gente não lê, né? Eu, particularmente, admiro muitíssimo, né, quem decora as perguntas do Livro dos Espíritos, quem faz citação. Eu não consigo ser assim, mas eu me esforço por dar o meu melhor, né? E essa comunicação na construção da rocha é isso. É todo o meu contexto familiar, religioso, a minha confiança em Deus, de saber que mesmo que eu esteja passando por uma turbulência, aquilo ali vai passar. Na lição 33 do livro Palavras de Vida Eterna, o Leandro e eu fazemos parte de um grupo, né, na terça, a lição chama Acalma-te. Jesus fala em Mateus também. A Deus tudo é possível. Aí ele fala assim, ó, seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Então, essa rocha de construção, eu estou vendo que tem um rocha no nosso grupo aí, né? Cada um é de um jeito, não tem como a gente se comparar.
Cada um dá conta de fazer uma parte. E tem gente que faz a parte dele com tanta perfeição, com tanto afinco, com tanta dedicação, que ele consegue auxiliar os outros. E o outro não consegue, mas ele consegue ser auxiliado, entende? Que na dinâmica da existência, nessa construção dessa casa mental, física, emocional, biopsicossocial, do meu círculo familiar, do meu círculo de convívio, eu sou um pedacinho de cada um desses lugares. Eu sou o contributo das células que me geraram, mas eu sou o contributo do meu núcleo familiar, dos meus primos, dos meus tios, dos meus avós, dos meus vizinhos, das pessoas que a gente escolhe para serem os nossos amigos. Eu li uma obra espírita, eu até tentei lembrar o autor, mas eu não consegui, que fala o seguinte, que na nossa programação espiritual, quando a gente vai reencarnar, a gente tem lá no Missionários da Luz, né, que alguns já devem ter lido, né, a reencarnação de Sigismundo, que vem tudo uma programação, não é assim não, ó. Cheguei lá, falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou querendo reencarnar, estou precisando reencarnar no Brasil, de preferência em Contagem, porque eu quero fazer parte da Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Não funciona assim, não. É toda uma programação que leva tempo, né? Quando a gente lê Memórias de um Suicida, na psicografia da nossa querida Ivone, né? Eles montam, quem não leu merece. Todo mundo fala que é um livro pesado, eu não achei. Eu demorei para ler, mas por insistência do Cadinho, inclusive, que eu li esse livro. E lá a gente vê que é uma construção de um arquétipo mesmo, de modelo, né? Onde você vai reencarnar, a ordem no seu grupo familiar, a profissão que você vai exercer, a sua religião, tudo o que vai nos acontecer nesse processo reencarnatório é a construção da nossa rocha. E os princípios morais, os princípios religiosos, sociais, né? Toda aquela orientação que a gente recebeu, ela está dentro dessa programação dessa rocha. É claro que algumas rochas se destacam, não porque elas são mais brilhantes, mais viçosas, mais poderosas, mas é porque elas aprenderam a lição do Evangelho. Elas conseguem administrar a lição do Evangelho. Quando Jesus fala da prática, o Leandro falou antes, né, da nossa casa em obras e tudo, não é só ajudar para que a casa fique habitável, que a gente consiga receber as pessoas. Mas como que estão as nossas obras cotidianamente? Como que é o nosso sentimento em relação às outras pessoas? A gente revida, a gente guarda raiva, a gente tem propósitos, a gente tem desafios, a gente tem dependências ou codependências físicas, emocionais ou orgânicas, né? E não tem jeito da gente querer ser diferente quando a gente sabe muito bem que o fruto, ele não cai longe da árvore. E não adianta você plantar um pé de manga, esperar nascer um abacate, porque não vai nascer um abacate, né? Quando Jesus faz na leitura lá do semeador, é lançar a semente. Agora, tem solo que é produtivo com facilidade. Agora, tem solo que nem adubando, nem molhando, nem chovendo, nem, né, não sai. Ah, mas a semente que é ruim, o solo é que não presta. Não, é porque ainda não tem o aprendizado emocional suficiente. Quando o Emmanuel chama a atenção da gente que nós somos equipamento sagrado, é porque houve uma programação espiritual para que a gente fosse essa rocha, essa construção, essa rocha prudente que vai construir em cima dos valores. Mas não quer dizer que essa rocha não vai ter nem uma trincadinha, nem uma lascadinha. Vai, gente, os desafios são muito grandes, né? E como que está o meu processo de construção da minha pessoa?
Ah, não, mas porque eu estou preocupada, sabe o que é? Porque o meu filho, ele teve filho, aí eu estou ajudando a criar os meus netos. Tudo bem, faz parte do seu processo também, ajudar a criar os seus netos e seus filhos. Mas e você? Como que está a sua construção interior? Quem é você? Atrevidamente, né? Kardec pode até puxar minha orelha na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a gente tem lá nem quem é, não, né? Que é Deus? Eu viro e falo assim, que é você? Aí eu sou Teca, sou filho do meu pai, da minha mãe, sou a filha mais velha. Vamos fazer essa construção? Vamos elaborar esse contexto? Vamos olhar quem nós somos, da onde nós viemos e aonde nós estamos. E por que que nós estamos aqui? Como que anda a nossa fé? É uma fé raciocinada, conforme convida Jesus e nos conclama a doutrina espírita que nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, mas que graças a Deus a gente não vai retroagir, né? O espírito não retroage. A gente está no mundo de provas e expiações, torcendo para ir para o mundo de regeneração, né? Mas será que nós estamos preparados para isso? E eu achei, que eu adoro ganhar puxão de orelha, mas eu gosto mais quando eu compartilho, sabe? É o puxão de orelha. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, tem uma lição que chama assim, ó, o valor da oração. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. E assim, e nessas fases de obsessão, né, ela ficava, quando era mais forte, ela deixava o Chico sem comer. Ele ficou 3 dias em jejum, nem água. Aí ele começou a rezar, né? Aí até que a mãe dele aparece e viu ele triste, muito triste. Ela perguntou para ele, meu filho, mas por que você está triste? Ele, ora, a senhora não sabe? Eu tenho passado muita fome. Aí ela fala assim, ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou. Continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Eu fiquei impressionada. As minhas 2 orelhas ficaram puxadas. Então, a minha oração como que está sendo? Será que eu estou pedindo as coisas que são para mim mesmo? Qual que é a minha referência do meu querer, do meu projeto? O que eu tenho falado? O que eu tenho calado? Né? Como é que está a minha sensibilidade em relação às pessoas? Tudo isso é um processo da construção da rocha. Né? Qual que é a diferença que Jesus... Por que Jesus arrebanhava tanta multidão em volta dele? O que esse cara tinha? O que esse cara tem? Né? Jesus, me ajuda aí para eu entender que as pessoas querem ficar perto dele. E eu vou citar uns exemplos que são, para mim, os que me chamam mais atenção. Envolvendo mulheres, mas eu estou lendo um livro que fala dos homens, aí depois de uma próxima vez eu vou falar dos homens, tá bom? Há um livro, acho que é Mulheres Fascinantes, que faz a narrativa do encontro de mulheres que tiveram encontro com Jesus fisicamente, né? E transformaram a sua vida. E uma dessas mulheres é a mulher lá do poço lá do gasofilácio, que oferece o óbolo da viúva. Aquela mulher, ela andou dias a fio para encontrar Jesus.
grande vontade era que ela o encontrasse, porque ela queria ser uma rocha de qualidade, ela queria ser uma rocha que praticasse bem, e ela o fazia a seu modo. Quando ela despeja as moedas no gasofilácio, Jesus observa o seu gesto e fala que ela deu muito mais do que muitos que ali depositavam, porque ela deu da sua indigência, ou seja, ela deu daquilo que lhe faltaria. Temos também aí a lição do acolhimento, que Jesus realmente é o mestre, né? É o grande advogado, é o grande psicólogo de almas, né? Quando ele é surpreendido lá quando a mulher adúltera, né, é surpreendida em adultério e todos juntam as pedras para que ela fosse apedrejada, Jesus sabia da condição daquela mulher, assim como ele sabe da condição de cada um de nós. Jesus sabia das limitações dela, das fraquezas, mas também sabia da sua força. E quando ele foi falando, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, ou seja, aquele cuja casa foi construída na rocha, o que as pessoas fizeram? Elas permaneceram? Elas foram saindo. Só que se a gente olhar atentamente, ele é o primeiro a acolher a mulher, Jesus. Ele não fazia acepção, né? Ele não fazia distinção da condição. E o que ele fala com ela? Vai e não tornes a pecar. Vai e reconstrói a sua vida. Vai e faz da sua dor um aprendizado. E a gente tem lá, quando os dois homens, lembrei agora, certamente por intuição, né? Quando os dois homens saem para orar, né? Um muito um publicano e o outro um servo muito humilde. Já até uma lição para quando a gente usa na evangelização infantil, naquele livro Pai Nosso, na evangelização infantil. Ele fala assim, Senhor, eu não sou como esses outros pecadores, eu jejuo 3 vezes por semana, nem sei se é 3, não me lembro. Eu faço a doação do dízimo, eu sou o cara. Aí o outro, cabisbaixo, e fala, Senhor, eu sou um pecador. Qual desses vai sair em redenção? Vai sair em reflexão? Aquele que se exaltou ou aquele que reconheceu a sua incapacidade diante das coisas? Tem coisas que nós não damos conta mesmo. E não está errado em a gente não dar conta, não. Sabe? A gente não dá conta. Não dá conta não dá conta e empaca, né? Desculpe a expressão, né? Igual um burro empaca e não vai. Não, a gente não dá conta, resmunga, lamenta e depois o que acontece? A espiritualidade olha e fala assim, bom, parado aí não vai poder ficar, né? Aí vem os espíritos de luz, que muita sabedoria, né, tem, e muito zelo, e muita paciência, mas paciência descrita assim bem grande, né? Fica lá esperando a gente aprumar o corpinho e seguir o caminho, né? Eu estava num evento uma vez, eu nunca me esqueci disso, isso já tem uns 20 anos. E a gente estava num evento e estava tendo churrasco. E o filho de um amigo nosso, esse amigo é psicólogo, né? E o menino queria coraçãozinho, né? Aí ficou atrás do pai, coração, coração. Aí o pai entendeu que horas são. Aí o pai olhou, respondeu as horas. Eu falei, não, mas ele não está falando das horas, ele está querendo outra coisa. Aí o menino devia ter uns 3 anos de idade. Aí ele chegou no moço do churrasqueiro lá, o churrasqueiro falou assim, vai demorar um pouco, mas vai sair. Aí o que o menino fez? Como todos nós já fizemos um dia na vida. Deitou no chão, esperneou, fez pirraça e ficou gritando. E esse amigo continuou conversando com a gente como se nada tivesse acontecido.
se nada tivesse acontecido, continuou a conversa, e continuamos conversando. Daí a pouco o menino levanta, enxuga as lágrimas e fala para o pai: na hora que o moço avisar que está pronto, você pega para mim que eu estou com fome. Entende que a gente também dá piti? Eu falo que é, pessoal que me conhece, né, mais tempo, eu falo que é ataque de pelanca. A gente tem mesmo os piti. A gente dá show sim, vai falar que a gente é perfeito. Ah, porque eu sou espírita, eu sou perfeita. Não tem nada disso, não, meu amigo, não tem nada disso, não. A gente comete infrações, né, é, perante a lei de Deus que a gente vai responder. O tribunal, né, que a gente participa, que nos assevera Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é o da consciência, né? Se eu sou útil no que eu faço, eu nunca vou ser melhor. Eu vou usar os nomes que estão aparecendo aqui na minha tela, porque eu não estou vendo os rostinhos. Eu nunca vou fazer o que o Mendes faz, de tocar o violão e cantar belíssimamente. Mas eu posso fazer outras coisas? Posso fazer outras coisas. Eu sou uma pessoa carismática, eu reconheço que eu sou, né? Que eu faço a diferença onde eu vou. E é isso que importa, sabe? A gente fazer a diferença nas pequenas coisas. Que as grandes coisas é Deus que conclama que elas sejam feitas. Né? E é preciso, né, que a gente não se esqueça da oração. Quando o Chico está lá, criança com fome, em jejum, né? Ele estava querendo comida, ele queria outra coisa. Não, ele não queria outra coisa, não, ele queria comida mesmo. Ele estava com fome. Né? E a oração bem sentida trouxe para ele um jatobá. Não sei se já comeram um jatobá. O gosto não é muito bom, mas é gostoso. Bom, eu gosto, mas pensa numa criança com fome, a única coisa que apareceu ali foi um jatobá. Ou é isso ou é nada. O Dr. Bezerra de Menezes conta que um dos outros, já era um dia de muita turbulência, ele foi chamado a conversar com o senhor, e o senhor chegou para ele e falou que estava em casa, que tinha mulher e filhos, que eles estavam passando fome. Nesse dia, o doutor Bezerra de Menezes não tinha mais nada para doar. Aí ele falou para ele assim, ó, você vai para casa e faz uma oração para Maria Mãe Santíssima, pega um copo d'água e dê água para os seus filhos, né? E aí, e ele não tinha o que ele fazer, ele não tinha. Era o que ele, né? Aí o cara foi para casa, a mulher querendo comida, orou com os filhos. No outro dia, batem na porta desse senhor, que ele estava querendo muito um trabalho para sustentar a família. Um senhor apareceu do nada e chamou ele para trabalhar. E tempos depois ele foi até o doutor Bezerra de Menezes agradecer. Que eles dormiram a noite toda com aquele copo de água e não houveram sentido sofrimento, angústia, desconfiaram. E a gente não confia. A nossa fé, ela é raciocinada, mas ela é igual terremoto, né? Ela vive balançando, né? Essa firmeza de fé, essa certeza, a gente tem para falar para os outros. Mas quando é com a gente não tem essa certeza, não. Engraçado, né? Por que será? Né? Por que será que essa minha construção moral, eu sempre estou julgando o outro, eu estou sempre achando o outro com erros, com defeitos, e as faltas que eu já cometi? Que faltas são essas? Quando eu vejo alguém, um idoso deixado no asilo, que nenhum dos filhos vai ver, que pagam asilos caríssimos, clínicas caras. Mas quem foi aquela pessoa? A gente sabe quem foi aquela pessoa? Ah, boa coisa não deve ter sido, mas não é da nossa conta, né? A gente vai ser
chamado a responder pelas coisas que nós fizemos, pelas responsabilidades que nós assumimos e pelo tipo de casa que nós construímos. Será que eu sou uma pessoa que as pessoas querem ter por perto? Ou eu sou uma pessoa que as pessoas querem ter longe? E quando roda a chave na porta da casa, todo mundo desaparece. Hein? Que tipo de pessoa que eu sou? Eu sou aquela que alguém vem falar do problema, eu digo a ela, é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Nesses momentos, a minha rocha é uma areia. É verdade, Olga, a nossa fé oscila muito. E a gente faz tanto julgamento, né? Assim, que a gente olha as pessoas pela reação que elas têm. Mas a gente não sabe como que é conviver com aquela pessoa, não. Acha bom, né? Tem um humorista, ele está até sumido, eu não sei se ele está encarnado, que eu não tenho acompanhado. Ele chama Geraldo Magela, ele é cego, né? E ele faz uma piadinha, né? Quando ele fala assim, você gosta de fulano? Você acha fulano legal? Aluga um barraco e vai morar com ele, né? Então, é mais ou menos isso, né? E a gente começa a reflexionar que se a nossa fé é vacilante, e a nossa oração? Né? Como que é a minha oração? Imagina o Chico lá fazendo o Pai Nosso, né? Devotadamente. Não interessa se vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, se vai rezar a prece do Anjo Ismael, ou se vai virar para Deus e falar assim, Senhor, abençoa meu dia. Eu tenho comigo um negócio que não sei se para mim funciona, né? Mas de repente não pode não funcionar para todo mundo. Eu, quando acordo, a primeira coisa que eu tenho é agradecer por mais um dia, mesmo sabendo que é um dia a menos, né? Mas eu na ilusão, estou assim, Senhor, obrigado por mais um dia. E tenho o sentimento de pedir por todas as pessoas que vão cruzar o meu caminho. Sabe por quê? Eu não sei quem que vai atravessar no meu caminho. Eu não sei se vai vir um espírito de luz ou se vai vir um espírito de trevas que vai fazer eu perder minha paciência e, e cometer um deslize, um ato desfraterno com alguém. Eu sei do mapeamento do meu dia. Os que convivem comigo, né? Alguns aqui me conhecem talvez mais do que eu me conheço, né? Eu sou muito do sol, né? Pôr do sol, nascer do sol. De vez em quando eu sou tão presenteada, né? Tem alguns que mandam para mim foto dos lugares que estão, que viajaram. E eu agradeço, porque o sol nasce todos os dias, para todo mundo. Para quem está recluso, para quem está em coma, para quem está com Covid, para quem está trabalhando, para quem está na rua, para quem está. Para todo mundo, encarnado e desencarnado. Cada um vai enxergar de um jeito. Né? É igual a história do IP, né? Acho que vocês já devem ter visto na internet, né? O chão lindo, todo amarelo, com aquelas pétalas amarelas do IP caindo, a mulher varrendo e reclamando, nossa, mas dá uma sujeira, né? Aí passa um outro e fala assim, nossa, mas é tão bonito. Como que é meu olhar sobre as coisas? Meu olhar é um olhar de comparação. Se alguém vem me contar um projeto, um plano, eu sou que tipo de rocha? Sedimentada, que fala, não, que legal, isso aí vai ser bom. Eu falo, não tenta não, vai dar certo não. Isso não vai dar não. Por quê? Tô com inveja? Não, até que mas inveja, espírita não sente não sente mesmo não. Ciúme, espírita não tem ciúme não. Espírita só tem sentimento pleno. Não, gente. A gente é espírito imperfeito. A nossa rocha, ela está começando a ser moldada. Por quê? Porque se a gente esquecesse, se a gente soubesse, argumentasse todos os dias, com todo esse conhecimento que nós temos, com essa bagagem que nós temos, com essa referência que nós temos, a nossa fé, mesmo que ela fosse não, que ela seja não tão inabalável, assim, mas que a nossa oração seja devotada e sincera,
como aquele que coloca o chapéu, né? Está lá no livro Pai Nosso, para quem gosta da evangelização infantil. Senhor, eu sou um serviçal, eu estou aqui para aprender. E como é difícil a gente, quando não sabe alguma coisa, perguntar. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, eu até andei saindo de alguns, porque aí algumas pessoas me chamam no privado. Até que você pode me ajudar com uma coisa? É porque eu fiquei com medo de perguntar no grupo e o pessoal ri da minha cara. Você nasceu sabendo? Você já nasceu rocha, né? Você já nasceu aquela casa legal, aquela rocha que vem em todas as tempestades do mar e tudo, a casa está intacta lá. Ou se é aquela casa do lobo mau lá com os 3 porquinhos, que a primeira soprada que deu caiu. Tem coisa que a gente não sabe. Ninguém nasceu sabendo, né? Por que você não pode ajudar? Ah, mas é concorrente. Ele vai tomar o cliente de mim. Como assim? O bem não toma cliente de ninguém. O amor precisa ser distribuído, precisa ser vivenciado. E o amor que ninguém quer investir, que ninguém quer saber, é do amor próprio. De cuidar das suas mazelas, das suas imperfeições, dessa chatice que você é, do seu mau humor, da sua opinião formada sobre as coisas, que só a sua opinião que vale. Onde que está escrito que só a sua opinião que vale? Quando Jesus fala para a mulher, para mim foi a mais tocante, assim, dos últimos tempos, que eu estou vivendo uns processos existenciais dos melhores. E eu estou com uma pessoa da minha família doente, né? Então eu estou aprendendo com essa pessoa. E muito, por sinal, né? E hoje me deu crise de riso, porque ela me tratou tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que me deu crise de riso. Não aguentei nem conversar. Eu só conseguia rir. E a pessoa na pedrada comigo, eu, não, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Quando Jesus encontra a mulher no poço da Samaria, quem que era aquela mulher? Era uma mulher qualquer? Uhum. Você é uma pessoa qualquer? Eu sou. Jesus olha para ela, ele fala toda a história dela. E ela fala, mas Senhor, justo eu que não tenho nada para te oferecer. Ele fala assim, eu tô com sede, me dá água. Senhor, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu ofereça água para o senhor? Tenho. Eu sei que você é uma rocha. Sei que você vai mudar a sua vida vai transformar. Porque eu venho matar a sede verdadeira. Não aquela sede que a água sacia, mas a sede da transformação, né? E é muita coisa para a gente pensar, e eu vou encerrar, porque senão nunca mais, no improviso, eu falei isso tanto em mente. Imagina se eu tivesse estudado, né? É isso aí, por isso que eu te convidei. No livro Renovando Atitudes, para encerrar, tem uma lição lá que chama Palavras e Atitudes. Ele diz assim, ó, os bons dicionários definem comunicação como um ato que envolve 2 ou mais pessoas, transmitindo ou divulgando mensagens. É um processo de permutar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos, falando, escrevendo ou através do simbolismo dos sinais e das expressões. Ou seja, as nossas palavras, né, as nossas é fundamental, a comunicação é fundamental na nossa vida. A gente consegue resgatar pessoas, situações, problemas, né? E Jesus faz isso diferente, porque o Eliseu Rigonati fala assim, porque Jesus falava amorosamente. Então, amorosamente, eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, alguma falha, alguma pergunta, o Leandro tá aí, sabe tudo, Mendes, tu vi que a Olga tá aí também, ó.
Pode. Caetano tá aí também disfarçado, porque eu sei que ele também sabe. Tô brincando. Eu agradeço muitíssimo os ouvidos que foram tão misericordiosos e pacienciosos para comigo. E até uma próxima vez, se Deus quiser, né? Que Jesus ampare e abençoe a cada um de vocês, nos dois planos da vida, os que estão conosco. Muita paz. Gratidão. Nós que te agradecemos, Teca, pela disposição. A explanação foi maravilhosa, muito edificante. E a gente almeja, né, colocar em prática, sem dúvida, esse afirmamento da nossa fé, da nossa esperança, nessa rocha sólida, né, baseada nos preceitos do Cristo e nas nossas vivências também, né? A gente agradece, viu, Teca? Muito obrigado. Pessoal, os dados já estão fixados aí no chat, tá bom? Para aqueles que puderem fazer as contribuições e puderem compartilhar também. Agora eu vou rodar, então, o videozinho que foi preparado para a gente. Foi feito com muito carinho, tá muito bom. E só um esclarecimento, essas melhorias que estão sendo feitas lá na casa, elas visam atender às normas vigentes, tá? Dos órgãos competentes municipais. Além disso, claro, para trazer benefícios para todos nós que somos usuários, que vai ser muito gratificante para nós também ver a casa crescendo cada vez mais caprichada, tá bom? Eu vou colocar o videozinho para rodar agora. Esse vídeo também pode ser compartilhado através desse grupo mesmo que a gente colocou o link para entrar. Lá também tem os dados das contas, as formas de vocês contribuírem. Se vocês, porventura, puderem compartilhar também esse material, vai ser muito bom, tá bom? Muito bem. Se o Beto puder fazer mais uma canção para a gente já está encaminhando para o final de mais uma noite. Pode fazer pedido? Não, né? Pode. Você, claro que pode. Pode pedir. Eu posso, né? Aquela que eu gosto tanto, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu acho essa música maravilhosa. Então vamos lá. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. E antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta
tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei também que ali me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Querido Deus de amor e bondade, nós te agradecemos de coração pela bendita oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Agradecemos pelo dia que se iniciou. Agradecemos, Senhor, pela noite que adentra agora. E rogamos a Ti que possamos, durante o sono físico, visitar lugares edificantes, colocando em prática os ensinamentos que hoje foram dispostos a nós. Agradecemos, Senhor, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos espíritos do plano superior que colaboram conosco diariamente. E se conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Boa Obrigado, noite, pessoal. gente. Obrigada. Obrigado a Obrigado, você. Teca. Tchau, tchau. Deus te abençoe e te ilumine sempre.